Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com Roberto Franco e com Pedro Cunha. Eles são da Botânica Urbanismo. O Roberto é o diretor fundador, não é isso? Sim. E o Pedro é engenheiro, mas como você disse, e como eu já sei nos bastidores também, é a mente criativa, é que faz do empreendimento objeto de desejo, não é isso? É, nossa obsessão. A gente acorda todo dia pensando em fazer cada vez um desses. Bom, eu quero agradecer a vocês estarem nos recebendo aqui, que é no estande do Orla Botânica, não é isso? Que vocês estão trazendo para o Recreio, já trouxeram a primeiro empreendimento e agora vai vir uma praia particular, é isso? Exatamente. Gente, olha isso, para quem está aí nos acompanhando, a gente vai falar de uma praia particular no Recreio, onde tem uma das praias mais bonitas da cidade. Vocês estão trazendo essa inovação para cá, para o bairro, que não para de crescer, né? Segundo a pesquisa do Secov Rio, o Recreio, a Barra estão sempre aí na liderança entre os 3 primeiros bairros mais requisitados no sentido do quesito de ITBI, ou seja, na compra de imóveis. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, começar com o Roberto. Roberto, como é que surgiu essa ideia desse empreendimento tão diferenciado? Bom, eu vou começar pela origem da Botânica Urbanismo, né? A Botânica, ela surgiu da construtora Rio Massa Engenharia, incorporadora de prédios, que fez um loteamento Botânica Nature. E é muito comum incorporadores vocacionarem um determinado terreno para loteamentos. Depois a gente vai falar um pouco como que o loteador é diferente do incorporador. Isso, exatamente, tirar todas as dúvidas. Pois é. E chegou um momento que a Rio Massa decidiu encerrar suas atividades de incorporação. Os acionistas são do setor de mineração, fábrica de cimento, a Polimix Concreto, e ficou com um land bank aqui, principalmente no Recreio, que por um momento nós figuramos como permutantes. Em algumas dessas áreas, foi aí que eu conheci o Pedro. Uma delas a gente negociou com a Queiroz Galvão, então fomos permutantes da Queiroz Galvão no Barra Village Lakes, aonde teria o Barra Village Lakes, Barra Village Park, regrado por uma associação, a Lake Park. Sendo que a Queiroz Galvão acabou desenvolvendo só a fase 1. E a fase 2, quando eles devolveram o terreno, a gente decidiu resgatar o projeto Botânica Urbanismo com uma pegada de loteador, preocupado com a parte de planejamento urbano. E foi aí que eu convidei o Pedro para que a gente desenvolvesse esse DNA de empresa, e aonde seria o Barra Village Park, a gente desenvolveu o Botânica Park. Do sucesso do Botânica Park surgiu essa oportunidade desse terreno que aqui a gente está, terreno vizinho, 2 vezes maior que o Botânica Park. E o Botânica Park tendo sido um grande sucesso, os proprietários entenderam que valeria a pena permutar com lotes. Uhum. E a gente poderia simplesmente replicar o sucesso do Botânica Park. Então, respondendo a sua pergunta sobre a praia particular, a gente precisou criar um diferencial para que não fizesse exatamente a mesma coisa. Cada empreendimento tem que estar sempre se superando. E a gente foi buscar essa tecnologia inovadora, que é uma piscina com característica de praia, fundo de areia, mas tratada com cloro, vindo do cloreto de sódio, que é o grande diferencial à praia privativa. E aí, como é que você recebeu assim, né? Quando você viu? Essa missão. Vocês foram assim, se encontrar assim, para esse novo desafio? Como é que foi isso? Na verdade, a gente idealizou. Quando a gente começou a fazer empreendimento juntos, eu estava no papel da cadeira de incorporador, fazedor de prédio, convencendo a empresa a ser nossa permutante. Então, nós fizemos o primeiro prédio e sempre com esse intuito de fazer algo a mais, de criar um objeto de desejo. Então, foi um empreendimento, foi um baita de um sucesso em plena crise de 2014, aquela crise pós-impeachment. E depois a continuidade daquilo, a gente imaginou que não ia ir mais para frente. Mas, para nossa alegria, a gente continuou próximo e entendeu que gerar valor a um terreno ou a um grande lote não significa empilhar apartamento, não significa colocar um monte de gente morando em apartamentos. A gente pode colocar, às vezes, o mesmo valor ou
qualificar ou remunerar o dono de uma grande gleba fazendo terrenos no ambiente urbano, às vezes melhor até do que se fosse fazer um prédio, que foi o exemplo que nasceu o Botânica Park. Nós mostramos que para a própria empresa que era melhor ela mesma fazer o desenvolvimento do loteamento do que esperar um terceiro ou vender esse lote para algum outro fazer prédios. E no final das contas, a remuneração do terreno, tendo feito lotes urbanos, rendeu ainda muito mais resultado, não só como papel de dono do terreno, como também de desenvolvedor. Aí nasceu um DNA, assim, de um posicionamento muito único e muito diferenciado a tudo o resto que a gente via. A gente viu nascer a primeira loteadora carioca genuinamente pensada em condomínios horizontais urbanos. E a gente viu que é um oceano azul diferente de tudo aquilo que a gente via. E o grande sucesso desse primeiro empreendimento, como o Roberto comentou, que a gente busca fazer algo que ninguém nunca pensou em como resolver uma possível dor de quem talvez nem conheça que dor é essa. E quando a gente começou a estudar profundamente a vida de quem compra um lote, constrói uma casa e vive num condomínio de lote, que tipo de dores são essas? Então a gente fez uma pesquisa profunda de 1 ano e meio que culminou num DNA de uma empresa que hoje é um único, exclusivo e é um ativo que essa empresa tem e virou grife, que as pessoas hoje... É engraçado que a gente vê outros empreendimentos tentando ir por essa linha também de condomínios horizontais e dizendo como referência o seguinte, olha, aquele regramento que a gente vai fazer é o padrão Botânica, tá? Pode ficar tranquilo. Então a gente viu que não só alicerçou um conceito de condomínio, como também mostrou como exemplo de como fazer novos empreendimentos horizontais, e aí a gente discute e conversa sobre alguns detalhes à frente. E aí, como foi a receptividade diante de todo o estudo que vocês fizeram, pesquisa, para quem compra um empreendimento de vocês? Então, como é que é esse perfil desse comprador? O regramento foi o grande pilar do primeiro empreendimento, Botânica Park. Por isso que no Orla eu mencionei que a gente não poderia simplesmente repetir. Além do regramento, a gente precisou de uma novidade, uma inovação tecnológica. Mas falando desse regramento do Botânica Park, a gente procurou representar para o cliente e a partir do treinamento das equipes de venda, das dores de quem mora em condomínio horizontal. Então é muito comum, por exemplo, não pararem o carro dentro da vaga de estacionamento e para o carro na calçada ou na rua. Casas com muro, piscina na frente, o vizinho decide colocar a piscina atrás e um faz sombra na piscina do outro. A previsão dos afastamentos laterais gradativos, que evita que fiquem casas geminadas. Tem condomínios de alto padrão, barra e recreio, onde as casas colam na divisa. Então, a partir dessas dores, a gente montou um regramento urbanístico. Então, o construtor, além de aprovar o projeto na prefeitura, ele aprova o projeto dentro do condomínio. E a despesa com a aprovação desse projeto é uma despesa ordinária. O condomínio não consegue facilmente cancelar que esse regramento vá ser cuidado. E toda essa que a gente brinca dizendo que é um seguro contra a cafonice do vizinho foi o grande diferencial, porque as pessoas confiam às vezes no seu gosto, sim, mas ficam preocupadas como que o vizinho pode estragar o patrimônio. Então a gente diz que é uma valorização exponencial, porque à medida que os lotes vão se tornando escassos, por conta de casas que sobem, ainda também vão sendo muito valorizados quando as casas vizinhas respeitam um padrão arquitetônico de harmonia. Que é o que você também colocou, que você falou que vocês dão algumas opções, não é isso? Para que, se ele quiser fazer também, escolher uma daquelas opções que vocês estão oferecendo como, vamos dizer assim, é um modelo. Mais do que escrever e dizer o que tem que ser feito, a gente precisa mostrar e ilustrar. Então a gente investiu em mais de 14 modelos de casa rigorosamente enquadrados nesse regramento que parece chatice, mas na verdade é um grande seguro contra bizarrices e cafonices, que a gente, quando decide fazer a nossa casa, a gente diz o seguinte, pô, uma casa amarelinha de telhado, bonitinha, é bacana. Uma casa verde e tal, com
com gradil de outra forma, também é bacana, é bonita e tal, pode ser o sonho da outra pessoa. E a casa do lado pode ser uma outra casa, roxa, ou azul, ou cinza e tal. Né? Se você bota, assim, tudo muito bonitinho individualmente, e todo mundo resolve o seu problema. Só que quando você coloca uma do lado da outra, aparece uma salada de frutas. A gente costuma dizer que a visão do loteador é diferente do incorporador, e olha que a gente fez bastante prédio. É o seguinte, quando a gente chega no incorporador, a gente faz o prédio já tem um design pronto, e depois que aquilo está pronto, você entrega a chave para o proprietário e para o síndico, e ó, só não descaracterizem isso aí que está feito, pelo amor de Deus, para alterar a fachada, você sabe que tem aquela quórum todo, aquela... É quase impossível. Só que o loteador, ele é o contrário, ele vende e produz a matéria-prima para quem vai, para o proprietário, preencher essa fachada. Então é como se a gente fizesse um prédio deitado sem fachada. E eu estou dando para você que comprou o lote 1, para você que comprou o lote 2, você comprou o lote 3, a chance de você montar essa fachada junto com o empreendimento. Só que você fizer o primeiro andar com amarelo, o segundo andar com azul, o terceiro andar com roxo, esse prédio vai ser uma aquarela e vai perder o valor coletivo. Então a gente procurou pensar antecipadamente em fazer não só essas 14 modelos de casa, com um design e com uma linha arquitetônica autoral que pode ser, e é justamente adaptável, a pessoa pode, se quiser, copiar e colar qualquer um desses modelos de casa no seu lote, ou passar para o seu arquiteto que a paleta de cores tem uma forma, os medidores têm uma forma, a numeração de uma casa, não adianta você querer colocar a numeração que a tua casa é a 123, uma é com aquela cerâmica pintada como se fosse estilo com lajota portuguesa e o outro coloca um design com luz backlight. Então, assim, tem uma harmonia, um design, uma curadoria de estilo arquitetônico, porém com total liberdade para o arquiteto criar à medida que a particularidade que cada um vai tendo na sua casa, com afastamentos progressivos, ou seja, uma casa não fica colada na outra, e daí por diante. Então, é essa dor que quem compra um lote, e o próprio corretor também, quando vende um lote, talvez sequer pensou esse tipo de problema que daqui a 2, 3, 4, 10 anos ele pode estar tendo talvez com o vizinho dele. Então a gente foi trazendo para esse enxoval de diretrizes vacinas para evitar esse tipo de problema de construção e de convivência. E com isso, a aceitação, né, não ficou uma coisa, assim, não ficou uma coisa de repente arrogante, porque eu estou comprando o terreno, isso querem mandar na minha casa? Não, muito pelo contrário. Eu acho que diante de tudo que vocês estão apresentando, quem está comprando, né, investindo com vocês, ele tem a certeza de que o patrimônio dele vai cada vez mais se valorizar, não vai se desvalorizar. Esses projetos que o Pedro mencionou, 14 projetos, são para inspirar os construtores, mostrar o produto do regramento, testar ao máximo todas as opções de trazer problemas e se antecipar com certas vacinas. Então a casa vai poder ter subsolo ou não, mas quanto que eu posso subir a soleira, isso estar integrado com a sombra que eu vou fazer no vizinho. E quem compra o lote, na verdade, ele não compra um pedaço de terra, ele compra o sonho da casa que ele vai construir. Então, esses projetos, um para cada tamanho de terreno, quando o cliente escolher um determinado lote, ele vai ter uma casa sugestiva que mostra o produto do regramento para aquele lote. Bom, e aí vai a pergunta muito importante que vocês nos orientaram no bastidor, qual a diferença de quem compra um lote para um condomínio de lote? Um loteamento para um condomínio de lote, existe diferença? Existe. O loteamento, normalmente em ruas públicas, é uma associação de moradores onde um proprietário pode se desassociar com mais facilidade. O condomínio de lotes já tem a força de um condomínio para exigir o regramento, para toda essa curadoria ser implantada. E segurança também. Com toda a segurança que os dois podem oferecer. Tanto o loteamento também poderia ter uma segurança. O loteamento ele adota ruas públicas a partir de uma guarita ou de taxas de permissão de uso, mas são áreas públicas. Uhum. O condomínio de lote já são vias internas, vias privadas. Entendi. Então aí fica ainda mais seguro. Sim. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso primeiro bloco
mas eu queria falar também como é que está esse mercado imobiliário no Rio de Janeiro para vocês. O que vocês esperam agora para o segundo semestre, especialmente no Recreio, que é a área forte de atuação de vocês, não é isso? E saber se vocês podem também comentar uma noção de valor de metro quadrado dos lotes que vocês têm ainda disponíveis, previsão de entrega. A gente já volta, hein? E voltamos com o Roberto e com o Pedro, aqui no estande do Orla Botânica, no Recreio, para falar como é que está esse mercado agora neste semestre, né? Na tua visão, como é que vai se comportar o segundo semestre e, em especial, o Recreio dos Bandeirantes? Bom, primeiro semestre, em especial o primeiro trimestre, que a gente tem até uma pesquisa hoje que a Brain faz junto com a ADEME, que a gente faz parte, a gente é membro, a gente vê números muito positivos no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, nesse primeiro trimestre, tiveram lançamentos muito bem sucedidos, principalmente concentrados ali em Jacarepaguá, centro da cidade, e Barra Olímpica, né? E todos eles com alto índice de liquidez, né? Com estoques muito baixos e na nossa visão, ainda com preços de ticket médio por unidade ainda aquém daquilo que o Rio poderia estar praticando dentro da pressão de custos e comparado até outras cidades do Brasil. Em especial no Recreio, para nossa surpresa e aonde a gente está posicionado, o Recreio é a fronteira onde o Rio vai crescendo. Então, no centro da cidade, na Zona Sul, já é consolidado, é aquele garimpo de terreno para você fazer um prédio ali, e você tem aquele garimpo de terreno onde o incorporador desfruta de um ponto que já existe. No Recreio, o loteador faz o ponto. Então aqui o Recreio é aquela borda da cidade que a gente consegue expandir o mercado. É onde ainda tem terrenos que a gente olha e consegue ver a médio e longo prazo, onde a gente está posicionado, é aqui que a gente trabalha. Dentro do Recreio, dentro do conceito do Rio de Janeiro, para nossa surpresa, o Recreio hoje está representando menos de 8% daquilo que foi lançado e vendido dos últimos meses aqui do ano de 2026. O que dá para a gente uma visão muito positiva de quanto aqui ainda tem espaço para crescer, porque naturalmente é uma esponja natural do vetor migratório de todo o Rio de Janeiro, porque tudo tende ao mar. O Rio de Janeiro é cercado da praia embaixo e da montanha em cima, Baixada Fluminense, Jacarepaguá, Zona Norte, e aonde está a orla ainda com desenvolvimento é o Barra Recreio. Então, todo mundo que sonha estar perto da praia, um vetor migratório vai de descer. Então, quem está da Baixada Fluminense vindo para Jacarepaguá querendo chegar na Barra, quem está na Barra admitindo ir para o Recreio vai indo. Enquanto tiver ali essa proximidade, o cheirinho da maresia atrai, né? Então, o Recreio, dentro desse ano, a gente viu que ele está ainda com muita oportunidade de ter uma expansão desse gráfico, dessa pizza que o mercado imobiliário hoje tem. E aí, em especial, mercado horizontal, e aí, pasme, Cris, o mercado de lotes, de condomínio de lote fechado hoje, dentro de todo o universo de oferta do Rio de Janeiro de unidades imobiliárias, também não passa de 6,35% de tudo que foi ofertado e vendido. E todo o estoque que a gente tem hoje no Recreio não passa de 280 unidades. Isso não significa 4 meses de mercado para absorver esses lotes. Então faltam lançamentos no Recreio, então a gente vê isso como uma oportunidade, não só para o incorporador, mas para quem realmente busca desenvolver, e nós vamos falar sobre como é que é a melhor forma de você ter o ganho patrimonial e você investir em imóveis, em vez de você comprar uma unidade, um apartamento e esperar ele valorizar na planta, como a gente consegue ainda melhor ainda fazer isso construindo a sua própria casa, porque terrenos estão cada vez mais escassos. Como eu te falo, a gente tem que ir produzindo novos terrenos. Então, a cada prédio que sai, sei lá, 500 unidades. Cada condomínio desse, numa área que caberiam 1000 unidades, cabe às vezes 100 lotes. E cada casa construída, um lote a menos. Então, Papai do Céu não está criando terreno, nem está aterrando o mar para a gente conseguir ter mais terreno. Então é o seguinte, lote é muito mais escasso do que a oferta de unidades. E a gente com 6,35% vê uma chance enorme ainda dessa... Um mercado bem promissor. Demais, demais. E aí, pegando carona nisso, eu queria conversar com o Roberto agora, assim,
A gente falou no primeiro bloco dos diferenciais, abrimos o programa falando da praia que vocês estão trazendo, uma praia particular para este empreendimento. E o que mais de lazer tem? E o seu olhar como construtor, como vocês colocaram, incorporador, como vocês colocaram, pensar em cada detalhe para fazer, criar, né, o DNA, como se diz, da botânica e urbanismo, essa diferença, assim, o que vale mais a pena comprar pronto, construir, o que... Ele já deu um spoiler, mas na sua visão, assim, com a sua orientação, assim, para quem está nos acompanhando e está naquela dúvida. Vamos lá. Quando o Pedro fala que o estoque de lote vem diminuindo, até porque uma casa é um lote a menos, mas o loteamento também ele tem que estar muito qualificado, porque o investimento na construção ele é o mesmo no loteamento sem estrutura ou mal localizado. Diferente de uma conta de apartamento na incorporação, onde se numa região chega a R$800 mil, por exemplo, um apartamento, uma outra região a 5 quilômetros mais desfavorecida, o apartamento vai ser vendido a 600 mil. Perdão. No caso do lote, isso não se aplica, porque o investimento também, cerca de 800 mil para construir, ele vai compor o preço final da casa. A gente costuma brincar com a regra de 1/3 para o lote, 1/3 para a construção e 1/3 do ganho patrimonial. Por vezes vai descolar um pouco, a terra vai estar mais cara do que a construção, ou vice-versa, mas vai estar nesse equilibrado. E então um lote de 800 mil, com aproximadamente 800 mil para construir, é uma casa avaliada em 2.400.000 com 800 mil de ganho patrimonial. Essa é uma das vantagens de quem optar construir a sua casa. Além disso, a compra do lote é o primeiro passo para a realização desse sonho. Então, ele ainda não pode comprar a casa de 2.400.000, mas ele pode comprar o lote, começar a obra quando for mais conveniente, quando ele vender a cobertura, que vai ser o upgrade dele, e fazer a casa para as necessidades, prevendo o crescimento familiar. Então, essa também é uma grande vantagem. Então, é uma forma, como você disse, ele consegue, com o planejamento, né? Bom, eu posso dar esse primeiro passo, vou adquirir o lote, porque eu sei que daqui a pouco eu já vou estar construindo, e aí tem o ganho patrimonial que vocês estão destacando, que vai ser importante, porque ele está fazendo para ele, é isso. Quando você compra uma unidade imobiliária, seja um apartamento ou uma casa pronto, você está pagando 1/3 de lucro para alguém. Quando você constrói para si próprio, você está gastando 2/3 daquilo que vai valer 3/3. E esse 1/3 é um ganho patrimonial que você não precisa tirar o dinheiro do bolso. E melhor, se você ainda tem condição de comprar um lote financiado em 10 anos, você ainda pode também pegar um financiamento da construção da casa para você pagar em 20 anos, esse ganho patrimonial está diluído nisso sem você sentir no bolso. Então você acaba tendo essa alavancagem positiva que cada R$1 que você gasta, você recebe o dobro dele daquilo em forma de produto pronto, de patrimônio pronto. E aí, pegando carona nisso, daria para vocês darem uma noção, Roberto, assim, do valor do metro quadrado de uma unidade e o tamanho dos lotes? Hoje nós temos lotes a partir de 180 metros quadrados, variando um pouco, lotes de esquina são maiores, e a gente está trabalhando com R$4.500 o metro quadrado de venda. Entendi. E pode ser, desculpa, acabei te interrompendo, e vocês também ele pode financiar direto com vocês, caso ele precise fazer um financiamento? Sim, a gente trabalha com fluxo de pagamento de 35% na fase obra e 65% é um saldo pós-entrega, que nós fazemos o financiamento direto com pagamento em até 120 meses. Ok, então há essa flexibilidade também. E favorece a construção da casa porque o construtor não precisa se descapitalizar para construir a casa. Ele tem o financiamento do lote e usa todos os seus recursos para construir a casa. Depois do habite, ele pode quitar a alienação fiduciária. Tá, e aí o que queria que você falasse mais um pouquinho, tá na moda, né, a palavra, narrativa, lifestyle. O que vocês vão oferecer, né? Qual o lifestyle do Botânica, do Orla Botânica? Você disse que já está surpreendendo ao outro com a piscina, né? Desculpa, praia. A gente se inspirou nas orlas mais famosas do mundo. Então, em Copacabana tem a Pedra Portuguesa, né? O que mais que a gente pode fazer na praia? Tem quiosque, tem esportes na areia.
Para você ter ideia, são 2.000 metros quadrados de lâmina d'água nessa piscina. Então, ela favorece até um stand-up, a natação. Ela tem a dimensão aproximada de 100 por 25 metros. E todo o lifestyle orla, vamos dizer assim, né? Tem pôr do sol. Pôr do sol, um café da manhã no quiosque. Tem lugar para fazer altinha, tem vôlei de praia, tem beach tênis, tem aquele cara que não gosta da água, que não gosta, mas gosta de ficar no quiosque de 6 horas da manhã tomando uma cervejinha ou jogando, fecha a praia. Não, e pior, aqui a grande diferença e grande vantagem desse equipamento que a gente acha que é mais bacana do que a praia. Por quê? Não tem um ambulante que você não precisa aturar, não tem arrastão, aquilo é seu efetivamente, não tem tatuí, não tem pedra para você dar topada, não tem onda, não tem correnteza, não tem vala, não tem ressaca, e você pode ficar de manhã, de tarde e de noite. Imagina você ficar, inclusive, tomando um drink com a água, que é uma água doce, não é água salgada, mas é uma piscina tratada com água, tratada, a partir do que o Roberto falou, que e é 10% do custo de uma manutenção de uma piscina particular dentro de uma casa. Então a gente trouxe esse equipamento com exclusividade aqui no Rio de Janeiro para a Botânica desenvolver empreendimentos com esse tipo de equipamento que garantem esse lifestyle ao redor desse grande equipamento, que aí é realmente você dar a sensação da pessoa de ter a praia aos seus pés e particular, e ter esse convívio, esse lifestyle, desde o quiosque até o esporte náutico que ele quiser ter para toda a família. Tá. E também vocês vão ter mini mercado, isso tudo também vai estar, tem esses outros equipamentos de lazer também. Quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, academia, inclusive com uma sala de spinning com vista para a orla, para a praia. Para a orla, isso. É lazer completo de um condomínio com essa inovação tecnológica, como o Pedro falou, já foi testado. Nós trouxemos de um empreendimento no Ceará, chamado Vila Carnaúba, que já está operando, então não é algo que a gente vai testar aqui no Rio, mas temos a exclusividade da tecnologia construtiva. Então vocês são os pioneiros aqui no do Rio de Janeiro, né? E aí, quais os cuidados na hora de escolher? A gente falou, você explicou qual a diferença, né, do loteamento e do condomínio de lote. Mas na hora que quem está nos acompanhando e quer escolher, optar por comprar o seu lote para construir, qual o cuidado que ele tem que ter? Conhecer a empresa, qual a documentação? Você poderia dar essa orientação para quem está nos acompanhando? Sim, os cuidados normais da compra de qualquer imóvel, para verificar as certidões da empresa e do imóvel, e a credibilidade, o histórico de lançamentos e de empreendimentos entregues dessa empresa, dessa loteadora, e os parâmetros de produto. Eu acho que o grande diferencial, fora essa parte legal, essa segurança para a compra, é escolher muito bem aonde você vai investir no seu patrimônio. Então, a localização do empreendimento, a estrutura que esse empreendimento oferece e também a localização dentro do empreendimento. Além da documentação, além da autoridade de quem sabe, faz e consegue entregar, é realmente se esse empreendimento tem um regramento digno daquilo que a gente já conversou antes, de você investir o seu tijolo nesse empreendimento. Tá certo. E não só na hora do projeto de uma casa, mas se você visitar com a gente, visita com a gente o empreendimento, que você vai ver, inclusive durante a construção, o padrão de tapume obrigatório de todas as casas. Todas as casas têm que ter o mesmo tipo de tapume, todos eles da mesma cor, então não tem aquele negócio de material de construção espalhado na rua. É uma obra limpa. É uma obra que é o seguinte, que mesmo sem ainda não ter ninguém morando, tem hoje acho que 10 ou 15 casas já construídas, já é digno de você morar, aquilo está entregue como se foi, e a obra acontece do tapume para dentro. Bom, a gente chegou ao finalzinho do programa, mas eu só queria fazer uma única pergunta para você, bem rapidinho. Quais as projeções que a Botânica Urbanismo tem para este semestre? Esse semestre a gente está vindo com a segunda fase do Orla Botânica, com mais 190 unidades, e para o ano que vem, ainda no primeiro semestre, a gente tem um outro empreendimento aqui no Recreio com 180 lotes. Bom, gente, viu? Vamos ficar por aqui. Ele já deu um spoiler, espero que ano que vem vocês possam, né, a gente possa falar desse novo empreendimento que eu já sei que vai vir com
algo ainda surpreendente, não é isso? Tem que ser. Bom, te agradeço, A gente Roberto. que agradece. Agradeço, Pedro, Claro. viu, que a gente, por ter nos recebido aqui, vocês, e que a gente possa contar com vocês mais vezes. A gente também foi um prazer e esperamos contar com vocês nesse serviço para o mercado e para a cidade do Rio de Janeiro. Obrigada. Eu que agradeço, é maravilhoso poder estar dividindo esse conhecimento e isso é tudo que a gente faz com o maior carinho para todos vocês. Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.